Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog especial aqui de leitura da Spooky Season, e esse eu estava muito ansiosa para começar a gravar para vocês, que é a minha releitura de Drácula. Eu tenho essa edição lindíssima que eu comprei em 2023, eu li ele nesse mesmo ano, e ano passado eu queria muito fazer a releitura dele, só que com os outros livros que eu tinha estipulado, esse ficou mais para trás e eu acabei não conseguindo ler. Mas esse ano era uma prioridade minha ler Drácula, porque é um livro que eu adoro, eu gostei muito da minha experiência de leitura. Ele tem uma história muito melhor do que eu imaginava quando eu ainda não tinha lido. Eu acho até que é um clássico que deveria ser mais comentado. É um romance epistolar que então é feito por cartas, e isso deixa a narrativa muito mais interessante. As personagens também são muito interessantes. Essa edição também tem algumas informações sobre a produção do livro, sobre a tradução e também sobre como eles fizeram essa edição em específico. Eu ainda não iniciei a minha releitura, mas eu vim conversar com vocês sobre ela e mostrar também essa edição lindíssima que eu tenho. Eu escolhi essa edição, para mim é a edição mais bonita de Drácula e por isso que eu adquiri ela. Só de início ela já tem essa capa belíssima, ela não tem o nome da obra aqui e eu acho isso um detalhe extremamente interessante. A lombada eu já mostrei pra vocês e é muito bonita também. Como vocês podem ver, é um livro da Dark Side, que é uma editora que sempre faz livros muito bonitos, muito bem feitos, com informações adicionais sempre muito intrigantes. E aqui atrás tem então o nome do livro, nessa fonte que tem tudo a ver com a história. Ela também tem as páginas douradas, e mesmo eu tendo comprado em 2023, nem um pouco da cor saiu ainda. É uma cor muito viva, muito bonita. Na câmera não vai dar para fazer jus a ela, mas vocês podem ver que ela tem um brilho maravilhoso. Essas foram as marcações que eu fiz, e eu fiz em amarelo para não modificar tanto essa parte dourada, que é um ponto altíssimo dessa edição. Ela é em capa dura, tem essa folha de guarda muito bonita. O trabalho de dentro também é super bem feito. Eu vou folhear um pouquinho aqui para vocês. Tem aqui o sumário. Tanto no início quanto no final tem informações adicionais. No início tem uma apresentação do filho do autor dessa obra. E aqui no final também tem um conto especial. Entrevista, cartas, tem um pós-fácil, então também tem uma galeria das adaptações dessa obra, de pedaços quando o Bram Stoker estava escrevendo o livro, de anotações dele mesmo, então é um livro muito bonito. Olha, como vocês podem ver, a diagramação também é muito interessante. Tem algumas ilustrações no meio do livro. São ilustrações muito diferentes, com traços muito diferentes. Então é uma edição que tem fitilho também. É uma edição que dá para olhar sempre, porque sempre tem alguma coisa especial para ver. Já passando aqui para o final, então, para terminar essa minha conversa com vocês. Aqui primeiro tem o conto que eu conversei. Aqui tem resenhas, entrevistas e cartas. Tem figuras aqui de morcegos. Aqui algumas autoras ou autores falando sobre o Bram Stoker, que
São cartas que eles trocavam na época que eles eram vivos. Então, como vocês podem ver, olha, tem muita coisa interessante nessa edição. Quando eu comprei ela, eu comprei necessariamente porque eu acho ela lindíssima, mas também tem muitos conteúdos interessantes nela. Então eu estava bem ansiosa para começar essa releitura. Vou começar ela agora e vou conversando com vocês conforme eu for lendo a obra. Como eu disse, já é uma obra que eu gosto muito, a história é muito boa, então eu estava muito animada para fazer essa leitura e conversar sobre ela com vocês. Então em breve eu volto e falo sobre tudo o que aconteceu, os meus progressos na leitura e minhas opiniões, porque eu ainda não tive a oportunidade de conversar com vocês sobre essa obra aqui. Bom, pessoal, já se passaram 2 dias de leitura de Drácula. Atualmente eu tô aqui na página 217, então eu vim conversar com vocês sobre o que aconteceu até agora. Eu até fiz algumas anotações para conversar com vocês sobre tudo o que já aconteceu aqui. As coisas que eu mais queria conversar com vocês estão na introdução, nessa apresentação também. Inclusive uma correção aqui é que eu falei que esse daqui era o filho do Bram Stoker, só que ele é sobrinho neto, então já fica aqui a minha correção. E agora, falando então da introdução, que foi uma parte extremamente interessante que eu li, o meu primeiro tópico a ser conversado com vocês é sobre a criação do romance, porque ele ainda é um mistério e o enredo todo é muito estudado por diversas pessoas de diversas nacionalidades. Eu já lembrava disso, que eu já tinha lido aqui, que várias pessoas estudam a escrita de Drácula, a história de Drácula. Como eu disse para vocês, aqui no final também tem algumas anotações do próprio autor enquanto ele estava fazendo o romance. Então tudo isso é muito estudado. A família do Bram Stoker também ajuda muito nessas pesquisas com essas anotações que tem aqui e outras. Então é bem bacana e interessante toda essa construção de mundo em Drácula. É muito legal ver também como na época vitoriana do Bram Stoker, do Oscar Wilde, etc., os autores eram tão incríveis, com trabalhos maravilhosos e atemporais, como é o caso de Drácula. Do Oscar Wilde, por exemplo, eu tenho o retrato de Dorian Gray, que eu já gravei vlog de leitura aqui para vocês. Todos esses clássicos dessa época vitoriana, todos eles têm, além de muitas reflexões interessantes, as histórias muito bem construídas e feitas de uma maneira diferente da atualidade. Também tem toda essa questão de que é tudo atemporal, a gente consegue ler em qualquer momento e tirar proveito disso e se divertir muito lendo. Então são trabalhos extremamente bem feitos. O livro foi escrito durante 7 anos com muitas pesquisas e muitas inspirações foram usadas pelo autor. O Vlad Tepes é uma das figuras e um ser histórico de verdade que pode ter ajudado na criação de Drácula e naquelas histórias de que ele se tornou vampiro por causa de um pacto e a vingança da morte da sua família e da sua amada. Inclusive lançou um filme de Drácula esse ano relacionado a isso. Eu tinha esquecido dessa parte dessa introdução sobre esse cara que pode ter sido uma inspiração para o Bram Stoker. Mas uma coisa muito interessante é que algumas coisas desse Vlad não eram de conhecimento do Stoker, mas que ele adicionou na personagem do Drácula, e eu conto isso como uma magia da literatura, porque acontece fatos assim, de que nem sempre a pessoa tem todas as informações sobre uma inspiração, ou nem todas as pessoas relacionadas àquela produção daquele livro sabem de tudo, mas ainda assim tudo se conecta no final e se torna realidade. Então, na minha opinião, isso é a magia da literatura. Aqui tem uma marcação que eu fiz que o Drácula mostra pra gente que sobre os preconceitos com os estrangeiros, já que ele faz tanta questão na história de aprender o inglês de Londres perfeitamente, também informações sobre o país, e também como pessoas que se consideram civilizadas ou melhores que outros podem ser tão ou mais cruéis que os considerados monstros. Tanto nessa história quanto em Frankenstein a gente consegue ver isso, que é outro clássico dessa época que eu adoro. Li também ano passado e mostrei pra vocês. Então a gente vê o quão errado é o julgamento. É muito interessante ver isso nesses clássicos.
Então tudo isso que eu comentei com vocês já dava pra perceber que só no início dessa releitura eu já me senti captada pela história, não só nessa introdução, porque ela é excelente, mas a narrativa também é instigante, as descrições trazem exatamente a energia de horror, de thriller. Nessa parte em que a moça faz a introdução, ela faz uma reflexão super interessante sobre como todos nós somos produtos das nossas épocas. Ela até fala aqui, justamente nesse trecho tem uma parte em que ela diz sobre que é um anacronismo perverso enxergar a misoginia ou machismo em uma obra produzida fora da percepção contemporânea de tais termos. Uma interpretação crítica que condene uma obra considerando seu contexto histórico há de ser sempre injusta, bem como a condenação de qualquer arte a partir do julgamento moral de seus artistas. É justamente essa parte aqui que eu citei para vocês agora. Eu acho muito interessante porque isso realmente tem a ver com essa história e tem a ver com outros autores. Eu também conversei sobre isso com vocês no meu vlog de leitura de O Mágico de Oz, especificamente do segundo livro que o autor tentou colocar algumas coisas ali relacionadas ao feminismo, mas de uma forma um pouco torta. E eu falei pra vocês que apesar da gente perceber isso, a gente tem que levar em conta o contexto do que foi escrito. Então naquela época, mesmo que pra nós hoje em dia seja feito de uma forma estranha, naquela época já era algo revolucionário. Assim como as mulheres, por exemplo, escrevendo com nomes de homens, hoje em dia a gente pode achar que isso seria um modo errado delas se expressarem, que elas deveriam ter escrito com seus nomes verdadeiros, mas são coisas que a gente tem que analisar de acordo com o que acontecia na época. E é exatamente isso que a moça que fez essa introdução fala aqui. Eu até marquei, achei muito interessante. Então também fica como um tema, um tópico a ser conversado aqui sobre essa introdução. Ela fala que isso de época, inclusive, é relacionado à forma com que esse autor mesmo, Bram Stoker, escreveu as personagens femininas à frente do seu tempo por terem força e voz. Ela fala muito da Mina aqui. A Mina é uma das protagonistas e ela é muito interessante. Todas as habilidades que ela tem já mostram que ela é à frente do seu tempo por ter tantas habilidades, tanta força e tanta voz, como eu disse para vocês. O último tópico que eu anotei para conversar com vocês de interessante é essa nota de rodapé aqui. É que eu achei muito interessante esse fato de que essa palavra de Nosferatu que a gente conhece tanto hoje em dia nesse enredo de vampiros não existe, e que a autora que criou esse termo provavelmente ouviu ou anotou a palavra errada. Aqui tá a palavra certa, então, e a tradução, mas eu achei muito estranho porque, muito engraçado porque apesar de tudo, dela ter feito esse termo errado, foi o termo que pegou e que se popularizou, e hoje em dia a gente sempre fala Nosferatu, inclusive lançou um filme disso também, então eu achei interessante e anotei para conversar com vocês. Agora falando rapidamente, especificamente sobre o enredo, o que aconteceu até agora, tem esses períodos aqui do Jonathan Harker, que ele é um advogado e tá trabalhando ali com o Drácula, porque o Drácula pediu para a empresa em que ele trabalha achar uma casa para ele em Londres, então ele vai até lá no castelo dele, em outro lugar, para conversar com ele sobre essas coisas, assinar papéis, mostrar a planta da casa que ele pegou para ele comprar ou alugar. Então, essa parte do diário do Jonathan Harker é sobre isso. Depois do diário dele, e essa parte ele também percebe algumas coisas estranhas no Drácula que são muito interessantes. Então, continuando, depois dessa parte do diário, a gente tem cartas trocadas entre a Mina, que é a noiva desse Jonathan, e a Lucy, que é a melhor amiga dela e noiva do Arthur Holmwood, que também é um personagem que vai fazer parte do grupo principal. A gente também tem passagens do Dr. Seward, que também é um personagem bem importante aqui, que é médico em um manicômio e tem um paciente extremamente interessante com relação com o Drácula, mas que a gente só vai saber disso depois e eu só sei porque eu já li o livro. Nessas passagens, além de a gente conhecer esses novos personagens e acompanhar o cara do manicômio com mania de colecionar animais que são predadores uns dos outros, a gente também tem alguns acontecimentos macabros que antecedem a chegada do Drácula em Londres. Nesse período também tem o sumiço do Jonathan Harker.
como um navio em que todos os tripulantes morrem e o capitão dele tá amarrado ali no mastro do navio com um crucifixo, e ele fez isso por querer mesmo. Depois a gente fica sabendo com uma anotação dele. Um idoso também que morre nesse período, a vinda de um animal selvagem desconhecido por esse navio. Também coisas assim mais corriqueiras, como um cachorro que é sempre dócil e começa a uivar, por exemplo. E as crises de sonambulismo e os ataques à Lucy, que ninguém sabe ainda que é do Drácula e tem relação com isso. Então essa parte, apesar de ser uma parte muito bem descrita, muito bem desenvolvida, é curta e acontece muitas coisas. Então é uma das coisas que eu mais gosto nesse clássico, é justamente o modo como o Bram Stoker escreveu tudo, de ser passagens que vão construindo uma trama maior. Eu adoro livros que são assim. E aí, continuando então com o que aconteceu até onde eu parei, preocupado com a noiva dele, o Arthur, pede ajuda pro Dr. Seward, que eu falei pra vocês que é um personagem importante, é um amigo dele, e diz que apesar da Lucy estar saudável, ela tá aparentemente diferente, que ele não detectou nada com os seus estudos e que ele vai chamar um professor dele e médico também de doenças obscuras chamado Van Helsing. Esse Van Helsing também é um personagem bem importante. Além de ser importante na história, tem um filme sobre ele que eu também quero assistir. Então eu não sei o que esperar do filme, mas aqui no livro ele é extremamente interessante. O jeito que ele fala as coisas também é muito intrigante, porque ele fala de um modo que não é exatamente claro, e numa nota de rodapé, a pessoa também diz que no original do livro ele ainda fala com mais enigmas e de um jeito que é menos compreensível. Então eles ainda fizeram uma tradução que a gente conseguisse entender melhor o que ele está falando. Então também é um aspecto interessante sobre esse Van Helsing. Ele descobre o que está acontecendo, ele não conta pra ninguém para não criar mais problemas, faz de tudo para salvar a Lucy, mas ela acaba morrendo, e para ele isso é uma salvação, já que no futuro a gente vai descobrir que ela estava quase se transformando em vampira também, porque o Drácula estava indo até ela todas as noites, por isso que ela estava com marcas no pescoço, por isso que ela estava perdendo sangue tão rápido, e apesar dela parecer saudável, ela não estava. Também tem algumas descrições ali durante esse período em que eles não sabem exatamente o que está acontecendo, mas são detalhes que são importantes, como por exemplo sempre ter um morcego batendo na janela da Lucy. As pessoas ali em volta que não sabem que pode ser alguma coisa relacionada a vampiro não acham isso uma coisa relevante nesse caso, só que o Van Helsing já sabe disso com os estudos dele. Como eu disse pra vocês, ele é um médico de doenças obscuras, então ele já sabe disso, mas também, como eu disse pra vocês, ele não conta pra ninguém. Eu parei justamente nessa parte, e de agora em diante eu espero que mais descobertas aconteçam entre o grupo sobre o Conde Vampiro, porque o Van Helsing por enquanto não contou pra ninguém as suas suspeitas, apesar dele ter quase certeza de que é isso mesmo. Então tem muita coisa ainda pra acontecer. Como eu disse pra vocês, o livro ainda tem vários conteúdos extras no final, mas a história mesmo acaba aqui na página 417, então eu considero que eu tô mais ou menos na metade da história em si, apesar de ainda ter muitos conteúdos extras. O vídeo já tá bem longo, e eu gosto de gravar vídeos longos assim. Eu queria focar nesse take mais sobre as coisas interessantes que eu li na introdução mesmo, mas eu dei uma boa visão geral aqui do que tá acontecendo na história por enquanto, e na próximo take eu falo pra vocês o que aconteceu no resto das páginas. Finalizei a minha leitura de Drácula, e o último take eu conversei com vocês até mais ou menos na metade do livro, então eu vim finalizar ele e conversar sobre algumas coisas que tem no final, porque como eu disse pra vocês, tem alguns conteúdos extras. Então, depois de tudo que eu conversei com vocês, o Van Helsing descobre que a Lucy é desmorta e tá atacando algumas crianças.
Como ela já está transformada, conta aos amigos e eles todos tomam a providência de enfiar a estaca no coração dela e a decapitar, que é a única forma de se livrar dos vampiros de verdade. O grupo principal todo se junta depois disso e finalmente liga o que aconteceu com a Lucy, com o Renfield do manicômio e os acontecimentos esquisitos que antecediam a chegada do Drácula em Londres. Todos eles juram trabalhar juntos e a Mina faz um trabalho incrível juntando todos esses relatos do marido dela, o Harker, dela mesma, do Dr. Seward e notícias de diversos jornais que também tem recortes aqui. Os homens dizem a Mina que é melhor que ela não se envolver mais nesse caso e deixar pra eles, e ela concorda. Assim que ela faz isso, o Drácula começa a perseguir ela durante a noite e acontece as mesmas coisas que aconteceu com a Lucy, mas ninguém liga os pontos. Só depois, na beira da morte por ataque do Conde, o Renfield, que é aquele cara do manicômio, conta pra eles que o Drácula tá atacando a Mina. Eles vão até ela, mas já é tarde demais, porque o monstro já fez mais uma vítima. A partir disso, a história caminha mais pro final, com as personagens buscando os caixões que o Drácula espalhou por Londres, nas casas que ele comprou. Eles destroem esses caixões espalhando hóstia por eles, onde o Drácula não vai conseguir nem chegar perto, porque ele é um ser maligno. Eles descobrem que sobra um que eles não sabem exatamente onde é que está, até o Van Helsing hipnotizar a Mina e descobrir por meio dela que por ele estar encurralado e com medo, o Conde voltou pro castelo dele na Transilvânia. Então, depois disso, cada um se divide e vai por um local para poder emboscar o Drácula. E aí eles conseguem finalmente acabar com ele, libertar a Mina. E aí ela não é mais vampira como ela poderia ser. Muitas coisas acontecem no final, como eu disse pra vocês, as coisas são muito bem ligadas e construídas. Então o livro todo caminha com a nossa motivação para a leitura do mesmo jeito, do início ao final a gente fica muito cativado a ler. E essa é uma das coisas que fala nos conteúdos extras que tem aqui no final do livro. Inclusive, eu li eles por agora, então tem muita coisa interessante aqui. Tem um conto aqui que é o Hóspede de Drácula, que tem algumas coisas que as pessoas pensam se ele faria parte da história original ou se ele era para ser um conto mesmo. Também tem recortes de jornais assim que a história foi publicada, com as opiniões de algumas pessoas desses jornais sobre a história. Todas as que estão aqui são muito positivas e, como eu disse para vocês, todos eles contam esse fato de que o livro é instigante do início ao fim. Depois tem algumas cartas que ele trocou com várias pessoas, inclusive autores renomados, como eu disse para vocês, incluindo Oscar Wilde, que também é um autor que eu admiro muito, outros autores também. Aqui temos um pós-fácil, com algumas informações que uma pessoa que estuda Drácula compactou aqui. Ele fala sobre muitos fatos, inclusive um que eu marquei, que o livro ele era muito grande no início e depois para publicação em alguns países, para ficar mais barato e chegar a mais pessoas, eles diminuíram a história e reduziram 25 mil palavras do texto original. E aí algumas coisas acabaram saindo da história, como o fato de que o Van Helsing tinha uma esposa e um filho, a esposa ficou louca e ele perdeu esse filho dela. Então tem coisas que não foram colocadas nessa versão, que eles diminuíram as palavras. Então aqui tem muitas informações também que só ajudam a gente que gostou tanto da história. Porque o livro realmente é muito cativante, a gente sempre tem muito interesse em descobrir como tudo foi feito, como foram as críticas quando o autor publicou. Também aqui tem uma entrevista que ele deu para uma moça, mais ou menos na época em que ele publicou o livro. Então tem algumas respostas dele sobre as suas inspirações para escrever a história e também lições que o livro poderia trazer, que ele disse que ele não falaria tão abertamente sobre isso porque ele gostaria que os leitores tirassem as suas próprias conclusões. Então tem coisas muito interessantes. Aqui no final são mais os esboços dele e aquelas imagens que eu disse pra vocês de adaptações, mas eu gosto muito de ver essas partes também, de ver algumas anotações dele.
Uma dessas adaptações eu já assisti e gostei muito. Ainda tem outras para assistir, inclusive uma que lançou esse ano que eu ainda não vi. Então sempre é muito interessante ver tudo isso e foi muito legal compartilhar tudo isso com vocês. Então esse foi o vlog de leitura de Drácula, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nele eu mostrei essa edição perfeita para vocês, com muito detalhe. Também comentei sobre a história, mas aqui eu quis dar mais foco em coisas interessantes sobre a obra, como no início aqui que eu conversei muito com vocês na introdução sobre todos os estudos de Drácula, coisas interessantes que tem sobre ele, críticas sociais. Então nesse vlog em específico eu foquei mais nisso do que no enredo em si, porque como é um clássico muita gente já conhece e também os meus vídeos aqui costumam focar. Tem as minhas opiniões sobre lições e ensinamentos, mas eu foco mais no enredo. Então aqui eu quis fazer um pouquinho diferente e acho que o vídeo ficou bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos da Spooky Season que ainda tá rolando por aqui. Caso queiram, também entrem aí no canal para ver os vídeos que já saíram por aqui. Tem muito conteúdo interessante. Curtam o vídeo, comentem suas opiniões, caso vocês já tenham lido o livro ou tenham vontade de ler. E até breve!